O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira uma nova campanha de vacinação contra a febre amarela, que fraciona o estoque de vacina para atingir cerca de 19 milhões de pessoas e frear avanço da doença no Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. O fracionamento, já adotado em crises da doença em outros países, ampliará a cobertura da imunização e visa garantir que o governo mantenha estoques caso surtos surjam em outras áreas do país. Na prática, a medida fará com que quem tomar a vacina fracionada tenha que repetir a imunização mais tarde. Fracionaremos a vacina para garantir cobertura rápida em curto período de tempo, disse o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Não sabemos a extensão do que vai acontecer com a febre amarela neste ano e, por precaução, estamos regulando nosso estoque para eventual necessidade. Se surgirem outros focos em outros estados, teremos condições de cobrir. Porque o Brasil não vacina os macacos contra a febre amarela. O anúncio gerou dúvidas, que a Notícias Brasil responde aqui. Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde afirmou que entre fevereiro e março deste ano, 75 municípios dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia terão campanhas de vacinação com doses padrão e doses fracionadas contra a febre amarela. De acordo com Juarez Cunha, da SBM, a vacina continua sendo exatamente a mesma, um soro que utiliza o vírus atenuado para fazer com que o organismo crie anticorpos contra ele. A diferença é que a dose fracionada contém 0,1 ml do soro, o que representa 1/5 da dose padrão. Quem receber esse tipo de vacina fica imunizado por menos tempo, pelo menos 8 anos, segundo estudo realizado pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, Biomanguinhos Fiocruz. Já quem recebe a dose padrão fica imunizado pela vida inteira, e só precisa ser vacinado uma única vez. A frequência da imunização ainda causa confusão entre os brasileiros porque o país alterou recentemente o seu protocolo contra a febre amarela, por causa do surto de 2017. A Organização Mundial de Saúde, OMS, recomenda, desde 2014, apenas uma dose da vacina. Somente em abril de 2017, no entanto, o governo brasileiro decidiu adotar a norma. Até então, o protocolo brasileiro recomendava 2 doses, com um intervalo de 10 anos, para a proteção contra a doença. Estudos científicos utilizados como base pela OMS demonstraram que apenas uma dose é suficiente para que o organismo continue tendo anticorpos para o resto da vida. No entanto, o Brasil manteve a segunda dose como reforço da primeira, já que é um país onde a doença é endêmica. Qualquer vacina que a gente faça pode ter uma falha primária, ou seja, uma resposta individual em cerca de 2% das pessoas em quem a vacina não funciona. Então se mantinha uma segunda dose para diminuir ainda mais os pouquíssimos casos de falha primária. O Brasil fazia isso justamente por ter passado por vários surtos de febre amarela. Não podíamos correr riscos, explica. O surto de 2017 atingiu estados onde a vacinação não era obrigatória, como o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, e fez com que o Brasil precisasse utilizar parte do estoque estratégico de vacinas da OMS, por não ter o suficiente para ampliar a vacinação imediatamente. Agora, vale a seguinte regra, segundo o Ministério: quem já recebeu a dose padrão da vacina uma vez não precisará recebê-la novamente. Mas quem receber a dose fracionada, que só será administrada durante 15 dias em alguns municípios de SP, RJ e BA, terá um selo diferente em sua carteira de vacinação e precisará renovar a vacina em alguns anos, um período a ser determinado pelos estudos em andamento. O Ministério da Saúde considera que o surto de febre amarela que atingiu o Brasil em 2017, o maior com número de casos em humanos desde 1980, acabou no último mês de julho. De dezembro de 2016 a junho do ano passado, foram confirmados 777 casos e 261 mortes pela doença no país. Em agosto, o governo federal deu o surto como encerrado. Desde então, 11 novos casos foram confirmados, 8 em São Paulo, 1 em Minas Gerais, 1 no Rio de Janeiro e 1 no Distrito Federal. 4 pessoas morreram e outros 92 casos estão em investigação.
Também foram confirmados 358 episódios, casos em animais. Desde outubro, 26 parques municipais e estaduais foram fechados nas zonas norte, sul e oeste da capital e na Grande São Paulo por causa do alto índice de mortes de macacos infectados pelo vírus. O governo paulista considera que ainda não há situação de surto na capital, a maior cidade do país, já que não há casos autóctones em humanos, mas apenas casos importados, ou seja, de pessoas que contraíram o vírus em outros municípios ou estados. Até o momento, não. A febre amarela silvestre, que ocorre em áreas rurais, transmitida pelos mosquitos dos gêneros